Neste vídeo, você vai conhecer 6 possíveis localizações do Jardim do Éden, explicadas de forma rápida e direta, com base em estudos e nas descrições geográficas do Gênesis. 1. Mesopotâmia. A hipótese mesopotâmica é a mais tradicional e geograficamente referenciada na Bíblia. O texto de Gênesis 2:14 cita diretamente o Tigre, Hidekel, e o Eufrates, 2 rios cruciais que definiram o berço da civilização. Historiadores e arqueólogos apontam para a Baixa Mesopotâmia, na região da antiga Suméria, atual Iraque, como o cenário mais provável para a narrativa. Na Idade do Bronze, esta planície aluvial era de uma fertilidade extraordinária, cercada por pântanos ricos em vida e canais de irrigação complexos, que transformavam o deserto em um pomar verdejante. Na mesa de Nazaré, Jesus cresceu ouvindo sobre os rios mesopotâmicos como artérias de vida que outrora sustentavam o Éden primordial. Maria ensinava que a água que corria naquelas planícies distantes era o símbolo do cuidado contínuo do Criador. Para a teologia judaica, a Mesopotâmia não era apenas geografia, era o palco onde a humanidade deu seus primeiros passos de autonomia e rebeldia. Ao situar o Éden nessa fértil bacia, a narrativa bíblica dialogava com os mitos sumérios e babilônicos de criação, como o épico de Gilgamesh e o Jardim de Dilmun. No entanto, a perspectiva de Gênesis reescrevia essas histórias. Enquanto os deuses mesopotâmicos criavam os homens para o trabalho escravo, o Deus de Israel plantava um jardim de deleite para a comunhão mútua. Jesus, ao compreender o Éden entre o Tigre e o Eufrates, via a promessa divina de restauração de uma terra que, embora marcada pela história de exílios e impérios violentos, ainda guardava a memória geográfica da presença íntima do Criador. 2. Região do Golfo Pérsico. Estudos geológicos e arqueológicos modernos propõem que o Jardim do Éden pode estar localizado em uma vasta planície, agora submersa sob as águas do Golfo Pérsico. O arqueólogo Juri Zarins sugere que, por volta de 6.000 a.C., antes do aumento do nível do mar decorrente do fim da última era glacial, a região onde os rios Tigre, Eufrates, Karun, possivelmente o Gion e o Adi-Batim, associado ao Pison, se encontravam era uma bacia exuberante, fértil e densamente povoada, que acabou engolida pelo oceano. Essa teoria de um Éden submerso ecoa profundamente a memória ancestral de uma catástrofe hídrica, como o dilúvio bíblico. Nas conversas familiares em Nazaré, ao refletirem sobre as águas que cobriam mistérios antigos, Maria ensinava a Jesus sobre as dinâmicas de juízo e renovação que moldam a história humana. Para o povo de Israel, o mar e as grandes profundezas sempre carregaram um forte simbolismo de caos e separação, representando o que foi perdido e ocultado pelo pecado da humanidade. Se o Éden original foi sepultado pelas águas do Golfo Pérsico, a busca humana pela sua localização física torna-se uma jornada por um mundo invisível. Jesus cresceu compreendendo que a verdadeira pátria da humanidade foi tragada não apenas pela geologia, mas pela fratura espiritual entre o homem e Deus. Ao acalmar as águas tempestuosas e exercer domínio sobre as profundezas durante seu ministério, ele demonstrou que a autoridade do reino de Deus alcança até mesmo o que foi submerso e esquecido, prometendo um resgate que vai além das fronteiras da geografia visível. 3. África, associada ao Nilo. A conexão africana do Éden fundamenta-se na menção do rio Gion, descrito em Gênesis 2:13 como o rio que rodeia toda a terra de Cuxi, historicamente associada à Etiópia e ao sul do Egito. Diversos teólogos antigos e modernos identificam o Gion como o rio Nilo, a grande artéria que sustentou o Império Egípcio e as civilizações núbias. Sob essa perspectiva, o Jardim do Éden estaria situado na interseção das águas que descem dos planaltos da África Oriental, uma região que a ciência contemporânea aponta como o verdadeiro berço evolutivo da humanidade. Essa geografia sagrada ligava diretamente o início da criação à terra do Egito, onde os israelitas viveram séculos de escravidão. Nas ceias de Páscoa na cozinha de Maria, a água do Nilo era recordada como o rio de sangue do julgamento, mas também como o berço onde Moisés foi salvo em um cesto de juncos. Maria ensinava a Jesus que a África era uma terra de refúgio e providência. O próprio Jesus, ainda bebê, foi levado ao Egito por José e Maria para escapar da fúria assassina de Herodes, encontrando abrigo na mesma terra que outrora fora banhada pelas águas associadas ao Éden. Ao associar o Éden ao Nilo e à terra de Cuxi, a Bíblia estende o jardim da comunhão divina para além das fronteiras do Oriente Médio, integrando a riqueza e a diversidade do continente africano ao propósito original da criação. Jesus compreendia que a soberania do Criador nutria tanto a Galileia quanto as terras profundas da África, mostrando que o plano de redenção visa restaurar a dignidade e a fertilidade de todas as nações da terra.
4. Anatólia, Planalto Armênio. Outra importante linha de pesquisa geográfica localiza o Jardim do Éden nas terras altas da Anatólia, especificamente no Planalto Armênio, atual Turquia Oriental. Esta região abriga as nascentes montanhosas onde os rios Tigre e Eufrates de fato nascem, fluindo em direções opostas rumo às planícies mesopotâmicas. A paisagem da Anatólia Antiga, caracterizada por vales férteis alimentados pelo degelo de montanhas vulcânicas imponentes, como o Monte Ararat, apresenta o cenário ideal de um jardim em uma montanha sagrada, um conceito recorrente na literatura profética como Ezequiel 28, 13 e 14. Nas conversas em Nazaré, ao contemplarem a majestade das montanhas do norte, José e Maria contariam a Jesus sobre a imutabilidade de Deus revelada nos altos montes. A Anatólia era vista como o ponto de partida para a reconstrução do mundo pós-dilúvio, onde a Arca de Noé repousou. Jesus cresceu sabendo que a proximidade com as alturas sempre esteve ligada à revelação divina e aos altares de adoração. O topo de uma montanha era o lugar onde a terra tocava ao céu. Ao situar o Éden nas nascentes da Anatólia, a teologia bíblica enfatiza que o rio que regava o jardim nascia de uma fonte elevada para depois se dividir e fertilizar o mundo conhecido. Jesus absorveu essa rica tipologia de que a providência desce das alturas. Em seu ministério, ele subiria frequentemente aos montes para orar e pregar, culminando no Monte da Transfiguração e no Monte Calvário. A Anatólia nos lembra de que o Éden era um lugar elevado de onde fluía a vida de Deus para regar a história humana. 5. Arábia Saudita, deserto de Al-Nafud. Estudos de paleoclima e imagens de satélite revelaram que a Península Arábica, hoje predominantemente árida, já abrigou uma rede de rios caudalosos e lagos verdejantes durante os períodos úmidos do Holoceno. A rota seca do rio Wadi Batim, que atravessa a Arábia Saudita em direção ao Golfo Pérsico, é frequentemente identificada por cientistas como o antigo rio Pison, que Gênesis descreve como o rio que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Gênesis 2:11. O deserto de Al-Nafud teria sido, portanto, uma savana exuberante e rica em recursos minerais e vegetais. Essa perspectiva de um Éden em solo arábico conecta a narrativa de criação às antigas caravanas de comércio que Jesus certamente via passar pelas estradas da Galileia. Em Nazaré, Maria ensinava que até mesmo os desertos mais áridos guardavam em suas entranhas a memória do frescor da criação e das promessas divinas. A Arábia não era apenas um vazio de areia, mas um território de provação, mistério e tesouros escondidos na terra. Se o Éden outrora floresceu na Arábia, a transição daquela terra verdejante para o deserto árido serve como um memorial físico das consequências espirituais e climáticas da queda humana. Jesus cresceu ciente de que o deserto é o lugar onde o homem é testado, mas também onde Deus proveu o maná e a água da rocha. Ao jejuar no deserto e oferecer a água viva à mulher samaritana, Jesus demonstrou que o reino de Deus tem o poder de fazer jorrar rios no deserto, resgatando a fertilidade do Éden mesmo nos solos mais secos e esquecidos. Interpretação simbólica, não geográfica. Para além das coordenadas físicas, muitos teólogos, filósofos e estudiosos bíblicos defendem que o Jardim do Éden não deve ser compreendido como um ponto fixo em um mapa, mas como uma profunda realidade espiritual e existencial. Sob esta ótica, o Éden é o estado original de harmonia perfeita entre o Criador, a humanidade e o cosmos. Os 4 rios que fluem dali simbolizam a vida abundante de Deus que se espalha para nutrir os 4 cantos da terra. O Éden não se perdeu no espaço, mas sim no tempo e na própria alma do homem após a desobediência. No lar de Nazaré, a cozinha de Maria e as tarefas cotidianas eram vividas sob essa teologia ativa. Maria e José ensinavam a Jesus que a mesa simples da casa podia ser um reflexo do Éden sempre que houvesse paz, gratidão e amor. O jardim idealizado de Gênesis não era uma utopia distante, mas a meta final para a qual Deus estava conduzindo a história da salvação. Jesus cresceu compreendendo que sua missão não era guiar os homens de volta a uma localização geográfica antiga, mas inaugurar o reino de Deus no interior de cada ser humano. Ao longo de seu ministério, Jesus nunca tentou localizar o Éden na terra. Em vez disso, ele prometeu ao ladrão na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. O Éden, interpretado simbolicamente, torna-se a promessa da morada eterna de Deus com seu povo, descrita no livro de Apocalipse como a Nova Jerusalém, onde a árvore da vida e o rio da vida fluem livremente, mostrando que o destino final da humanidade é o retorno à comunhão perfeita inaugurada no princípio.